Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Nanomedicina pela organização deste evento, né? E desejar a todos um grande sucesso. Eu também gostaria de agradecer ao professor Cristóvão, né, e a Sociedade Brasileira de Nanomedicina pelo gentil convite, né, para participar deste evento, né, e poder apresentar algumas coisas que estamos realizando desta área, né. Hoje, eu gostaria de fazer uma apresentação um pouquinho mais geral, tá? Inclusive colocando a questão focando, né, principalmente em nanosistemas híbridos para como agentes teranósticos. Eu estou, né, como foi anunciado, né, como coordenador do Cisnano USP, né, e nosso foco principal é em saúde, meio ambiente e energia. Nós somos, na realidade, uma rede, né, que é composta por laboratórios de pesquisa da USP São Carlos, da USP Ribeirão Preto e também aqui da USP da capital. Nós somos cerca de 30 professores pesquisadores, temos cerca de 30 doutorandos, mestrandos e também vários pós-docs, né, e pesquisadores, né, colaboradores auxiliando nesse trabalho. Além disso, nós temos o apoio da Fiocruz, do Senai Mário Amato e do Superaparc, né, para nos ajudar a cumprir essa difícil missão, né, vamos dizer assim, que é promover a inovação, né, e o desenvolvimento socioeconômico. Então, basicamente, essa é a nossa missão. E eu gostaria já de antemão de agradecer a todos os colaboradores, né, que trabalharam conosco, né, e também os nossos estudantes, pós-docs, pesquisadores, e que estão aqui grifados em vermelho, são aqueles que participaram mais diretamente nesses desenvolvimentos. Bom, também gostaria de agradecer aos órgãos de fomento, né, e aos nossos parceiros também, né, que permitiram realmente nós caminharmos durante todos esses anos. Em especial, né, nós temos aqui o MCTI, a FAPESP, CNPq, FINEP, Cibratec, CAPES e, obviamente, o Cisnano e o Cibratec Nano, que nos têm apoiado de maneira muito expressiva. Bom, como vocês já viram, já sabem, né, a nanotecnologia apareceu como uma tecnologia que viria aí a revolucionar basicamente todas as áreas da ciência, né, e também na parte de tecnologia. E para isso, né, nós temos que gerar nanomateriais, né, e aplicações desses materiais que venham realmente a ter alguma atividade, alguma característica mais vantajosa ou que tragam novas características que venham aí a gerar aplicações relevantes para a sociedade. E justamente, né, por estarmos falando de uma tecnologia trabalhando aí na escala atômico-molecular e de alguns nanômetros, né, acreditamos que este seja aí uma das últimas fronteiras, pelo menos no desenvolvimento na área de materiais. Né. E se vocês olharem este nosso esquema aqui, né, os nanomateriais, aqui representados pelas nanopartículas, eles podem, na realidade, influenciar em todos os setores da economia, em particular na área de saúde, na área de medicina. E é exatamente aí que eu gostaria de focar, mas também gostaria de dar alguns exemplos do que nós vimos fazendo em outras áreas. Mas para isso, né, nós precisamos fazer uma coisa importante, que é entender, né, como é que nós podemos transformar materiais em escalas macroscópicas
em escala microscópica ou nanométrica, ou pegar átomos e moléculas e preparar, pelo método chamado bottom-up, essas nanopartículas, esses nanomateriais. E falando em nanopartículas, né, existem vários métodos aí descritos na literatura para a sua preparação. Cada um deles traz características específicas que permitem controlar tamanho, forma, né, o grau de cristalinidade, e também tem essa questão da escalabilidade, que é um parâmetro muito importante quando nós falamos de tecnologia e desenvolvimento de produtos, né? Então, nós testamos todos esses aqui e nós começamos a verificar qual seria o método mais adequado, né, para que nós pudéssemos preparar esses nanomateriais, essas nanopartículas. Em particular, nós escolhemos este método de decomposição térmica. E quando nós preparamos essas nanopartículas, né, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na realidade, agregando valor aqui a materiais que geralmente nós consideramos algo inútil, como, por exemplo, óxido de ferro. Óxido de ferro é ferrugem, que nós encontramos em todos os lugares, né, praticamente, no solo, por exemplo, na água dos rios, dos lagos. Mas, quando nós conseguimos controlar esse processo e gerar partículas que tenham tamanhos definidos, nós podemos gerar materiais que têm propriedades distintas daquelas que nós conhecemos no estado macroscópico. Por exemplo, se nós gerarmos as nanopartículas aqui de cerca de 10 nanômetros, né, o que nós conseguimos é gerar partículas que têm uma magnetização, por exemplo, eles são ferrimagnéticos, que têm uma magnetização de aproximadamente 80 mU por grama, que é basicamente a mesma magnetização, um pouquinho abaixo, na realidade, né, de materiais cristalinos bulk, tá, maiores. Isso é uma coisa bastante interessante e importante, porque todas as nanopartículas, eles apresentam defeitos cristalinos na sua superfície. E quanto mais nós vamos diminuindo o tamanho, nós vamos aumentando a área superficial e nós vamos aumentando a contribuição desta camada aqui, de uma camada mais amorfa, vamos dizer assim, que teoricamente não deveria apresentar, por exemplo, propriedades magnéticas, né? Então, controlar as características estruturais de cristalinidade é uma questão muito importante. E se nós formos para esse segundo, por exemplo, magnetohipertermia, além do grau de cristalinidade, é relevante também o tamanho, né? A forma. Então, é importante nós conseguirmos controlar fatores como esse, além de outros, né? Mas, em particular, esses nanomateriais baseados em óxido de ferro, eles têm algumas características adicionais importantes, como, por exemplo, absorve luz na região do visível e infravermelho próximo. Nós podemos ligar moléculas na superfície com bastante facilidade. Óxido de ferro, né, esse elemento não é tóxico, então tem uma biocompatibilidade bastante boa, mas ele tem também suas fraquezas, né? Por exemplo, se dissolve muito facilmente em meio ácido, ok? Bom, ok, nós preparamos a nossa nanopartícula. Só que as nanopartículas, os nanomateriais preparados dessa maneira, sem nada na superfície, vamos dizer assim, elas são muito instáveis. Eles, na realidade, quando colidem umas com as outras, eles tendem a se agregar, gerando partículas maiores, ou se aglomerar, gerando partículas maiores. E quando isso acontece, principalmente nessa área de nanomedicina, né, onde nós precisamos ter tamanhos muito bem controlados, uma estabilidade muito elevada, esses agregados, eles são impurezas, são contaminantes que podem
causar problemas muito sérios, né? E que nós devemos, então, evitar, né? E só para vocês terem Opa, não está indo aqui. Para vocês terem uma ideia de como... Opa, não. Como que se faz para sair daqui agora? O que eu ia mostrar aqui, na realidade, é um vídeo mostrando que esses processos de aglomeração, agregação, mudam as características dos nanofluidos gerados por esses materiais. Ok? Então, tendo em vista que nós conseguimos desenvolver uma estratégia bastante robusta e reprodutível, né, de preparar esses materiais, esses nanomateriais, nós, na realidade, pensamos em que tipo de aplicações nós poderíamos utilizar essas nanopartículas, tá? E uma delas é justamente essa área de nanomedicina, né? Principalmente agentes de contraste de ressonância magnética nuclear. Bom, só que para nós fazermos isso, nós precisamos dar um passo além, né? E nós considerarmos não apenas o núcleo das nanopartículas, que é essa parte em azul aqui, mas nós precisamos começar a pensar em como modificar essa superfície, tá? Nós temos que ligar moléculas na sua superfície justamente para que nós consigamos gerar a estabilidade coloidal, ou seja, fazer com que eles não se aglomerem. Além disso, essa camada aqui é responsável pelas interações dessas nanopartículas com o meio. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa aplicação intravenosa, né, desses materiais, isso significa que essas nanopartículas vão interagir diretamente com o plasma sanguíneo, com o sangue, que contém, na realidade, uma quantidade enorme de biomoléculas, né, que podem interagir aqui com a superfície e podem provocar reações que não são desejadas. E justamente essas moléculas que nós colocamos na superfície, elas protegem o material dessas reações adicionais e dão as propriedades que nós queremos. Por exemplo, se nós colocarmos anticorpos, nós podemos fazer com que essas nanopartículas se direcionem e se concentrem em locais específicos, por exemplo, aqueles que estão acometidos por alguma doença, né? Então, é esse tipo de raciocínio, né, que nós estamos utilizando, essa estratégia que nós estamos utilizando para preparar os nanomateriais híbridos, né, com propriedades ajustadas para as diversas aplicações que nós queremos, tá? Então, até hoje, né, o que nós fizemos foi aprender, na realidade, como preparar diversos tipos de nanopartículas, de diversos materiais, como, por exemplo, eu acabei de citar aqui o óxido de ferro, dióxido de titânio, sílica, prata metálica, ouro, óxido de grafeno, e nós estamos controlando a química de superfície de tal maneira que nós possamos controlar as interações que essas partículas fazem com outras moléculas e outros materiais. Isso nos permite, então, gerar nanocompósitos, por exemplo, com características muito bem controladas e definidas, assim como eu falei dos nanomateriais híbridos. Ok? Bom, aqui vocês têm vários exemplos de partículas, inclusive de fluorescentes, tá? E para que servem esses materiais, esses nanocompósitos, essas nanopartículas? Nós podemos, na realidade, por exemplo, aplicar esses nanomateriais em diversas áreas, como, por exemplo, na área de energia, por meio da geração de catalisadores, por exemplo, para a reação de oxidação da água e evolução de oxigênio. Isso é uma das frentes que nós estamos atacando. Podemos, por exemplo, entrar com a questão da descontaminação, né, de águas, descontaminação de fluidos, de líquidos, por meio, por exemplo, do desenvolvimento de adsorventes magnéticos aqui,
que eu vou mostrar. Geralmente, quando nós falamos em águas contaminadas, nós estamos falando de grandes volumes e pequenas quantidades de contaminantes ali dispersos. E aí, remover essas pequenas quantidades, trabalhando com grandes volumes, é um desafio muito grande, né? Como fazer isso? Então, a ideia que nós estamos colocando, né, é por que não usar nanopartículas, né, que nós possamos dispersar, como vocês viram aqui do material que está tratado, tá? São nanopartículas magnéticas, né? Então, nós podemos colocar em contato, por exemplo, com corantes, né, ou com contaminantes emergentes, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai absorver todos esses contaminantes, né, e quando nós aplicarmos um campo magnético, nós já podemos remover todos esses contaminantes, sejam eles metais pesados, hormônios, né, de tal maneira a limpar efetivamente essa água, esse fluido. E não somente isso, vocês vão ver aqui, olha, nós retiramos a água que agora está limpa, né, e nós podemos, por exemplo, dissolver, remover esses contaminantes agora concentrados. E lembre-se, qual que é a diferença entre o minério e algo que está disperso, por exemplo? É simplesmente concentração. O minério é útil, mas aquilo que está disperso, não. Então, concentrar é uma maneira eficiente de nós tentarmos reaproveitar, né, aquilo que está disperso. Então, ao mesmo tempo que nós ajudamos o meio ambiente, nós podemos estar gerando algo útil para nós também. Ok? Bom, outra coisa que é possível fazer com essas nanopartículas é gerar nanocompósitos, como falei, né? Então, polímeros, por exemplo, são matrizes excelentes para nós gerarmos nanocompósitos com diversas características. Por exemplo, aqui é um master batch de prata, nanopartícula de prata, né, que tem propriedades bactericidas. Aqui nós estamos mostrando o que acontece quando nós aditivamos um material com nanopartícula de dióxido de titânio, né? Então veja que ele agora tem a propriedade de filtrar o ultravioleta. Aqui vocês podem ver suspensões de nanopartícula de dióxido de titânio até 10%, tá? E se vocês olharem, o que é o dióxido de titânio que nós conhecemos? É esse branco, essa tinta branca aqui. Mas quando os tamanhos diminuem para baixo, abaixo de 100 nanômetros, eles se tornam aí transparentes, como vocês podem ver, tá? Então, é possível fazer coisas desse tipo e gerar diferentes tipos de aplicações. Por exemplo, né, para gerar esses plásticos, né, para plasticultura, que permite melhorar a eficiência da nossa agricultura, por exemplo, diminuindo o consumo de água, diminuindo o consumo de fertilizantes e de defensivos, principalmente, aí, né, e gerando, então, produtos de maior qualidade. Qual é o grande problema aqui? É a resistência desses materiais à luz solar. E a luz solar tem radiação UV, que vai degradando esses materiais, né? Então faz com que o tempo de vida se torne curto. O que nós queremos é aumentar o tempo de vida, né? Esse é o ponto que vai tornar esse processo na plasticultura mais competitiva e viável aqui no país. E, além disso, nós podemos usar os fluidos de várias maneiras. Uma das áreas que nós estávamos atuando era a área de petróleo, né? Retirar o óleo lá da rocha matriz, né? E realmente os nanofluidos eles podem ser utilizados para essa finalidade também. Vejam, eu coloquei várias aplicações, né? Mas podem ter certeza de uma coisa: essa área de nanomedicina, eu creio que é a área mais desafiadora que existe para desenvolvimento de produtos, né? Principalmente se nós considerarmos a aplicação IV, tá? E é isso que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês.
Nesses casos, né, nós estamos focando em agente de contraste, tratamento e a junção dessas duas, que é a teranóstica. Para isso, nós podemos utilizar várias técnicas, mas nós estamos nos concentrando aqui em ressonância magnética nuclear, tá? E também essa parte de rádio, né? Utilizar radionuclídeos como agente diagnóstico. Tá. E para isso, como nós já vimos, o que nós precisamos é pegar as nanopartículas, aproveitar as propriedades desse núcleo para alguma coisa. Por exemplo, o óxido de ferro tem propriedades magnéticas que podem ser utilizados para gerar um contraste mais efetivo no diagnóstico por imagem, por ressonância. Mas, para isso, nós precisamos fazer essas modificações na superfície, né, para colocar algumas outras características fundamentais, né? Nós precisamos gerar interações, né, que vão modificar as propriedades da partícula na direção que nós realmente desejamos. Nós gerando, então, algo, por exemplo, parecido com isso, é um esqueminha, né, que tem, então, as propriedades, né, como agente de contraste. Por que ele é tão desafiador assim? É que nosso organismo ele é muito inteligente, né? Muito esperto. Ele se defende de todas as maneiras, de tudo que vem de fora. E, se nós queremos gerar um agente de contraste, um medicamento, o que quer que seja, de alguma maneira nós temos que superar esses sistemas de defesa, né? Que não é nada fácil. Então, nós precisamos gerar nanomateriais que interagem muito fracamente com o organismo. Eles praticamente não absorvam proteínas e outras biomoléculas que se encontram no nosso plasma e também nos nossos tecidos, vamos dizer assim. Ele tem que ter uma alta especificidade, né, para atingir os tecidos, os órgãos que nós desejamos. Não pode gerar uma resposta imunogênica, porque aí, né, aquilo que nós gastamos energia e esforço para produzir, ele pode ser destruído ou eliminado muito facilmente. E, obviamente, depois de feito o seu trabalho, né, ele tem que ser excretado ou metabolizado, né, de tal maneira que ele não se acumule no nosso organismo. Então, vejam, nós temos um desafio que é praticamente gerar nanopartículas que atuem como fantasminhas, né? Eles vão lá, entram, né? Não assustam ninguém, vamos falar assim, né? O organismo permanece exatamente como ele é, mas ele desempenha as funções para as quais eles foram desenhados, né? Esse é o grande desafio, né? Como resolver essa questão? Já que qualquer coisa que nós inserimos no organismo, o nosso organismo reconhece e tende a, né, realmente gerar uma resposta imune ou gerar um processo de excreção, filtração e excreção. No nosso caso, nós estamos trabalhando com nanopartículas como essas daqui. Nós estamos trabalhando com nanopartículas ultra pequenas, abaixo de 10 nanômetros, tá? Onde nós estamos ligando na superfície biomoléculas que possam ter atuação interessante, como, por exemplo, glicose, biotina, dopamina. Olha, aqui um medicamento como ibuprofeno, né, o ácido fólico, né, que pode ser usado como agente direcionador, coisas desse tipo, né? Metotrexato. Nós queremos colocar também agentes de tratamento mais reconhecidos, vamos dizer assim, para câncer, como doxorubicina, paclitaxel e assim por diante. Como fazer isso usando esse tipo de nanomateriais híbridos? É um desafio. Mas, para isso, né, para nós caminharmos, né, nesse processo, precisamos entender o que nós temos efetivamente e se aquilo que nós estamos fazendo está acontecendo de fato,
né? Então, para isso, nós monitoramos o tamanho, por exemplo, aqui é por DLS, na Dynamic Light Scattering. Então, vocês vejam que o tamanho está em torno de 9 nanômetros, mas vejam que aqui nós estamos considerando a camada, né, molecular e também de solvatação, né? Então, o tamanho aqui em torno de 7 nanômetros, mais ou menos, tá? Nós monitoramos o que está na superfície espectroscopicamente, né, por exemplo, por infravermelho. E qual que é o objetivo? Nós precisamos aí superar as barreiras e também nós temos que aproveitar os mecanismos, né, para a incorporação desses nanomateriais nas células, né, pelos diversos mecanismos, sejam de fagocitose ou endocitose, onde o tamanho, o tipo de elemento, o estado de aglomeração, que obviamente influencia o tamanho, a morfologia, influenciam fortemente. Mas acreditem em mim, esses dois aqui, eles influenciam de uma maneira muito, muito especial, tá? Então, nós temos que controlar a química de superfície, ou seja, o que está na superfície. E, na realidade, não somente isso, é como eles estão orientados, qual que é a conformação em que essas moléculas estão ligadas na superfície e como ele se apresenta para a célula. Isso é muito importante, né? E isso significa também nós considerarmos a carga superficial, a polaridade, tudo isso, né, são fatores extremamente importantes quando nós falamos em nanomedicina. E tem um outro problema também, né, que é reconhecido, né, que é o tal efeito corona, né? Ok, temos a partícula, nós fizemos modificações, mas as moléculas, eles tendem a interagir, né? E aí o que acontece? As nanopartículas podem ficar revestidas com as moléculas que estão presentes no sangue. E isso, obviamente, vai alterar, né, como o nosso organismo percebe as partículas, como ele interage com a superfície, como ele vai ser incorporado e assim por diante. Então, ele modifica a farmacocinética, modifica a farmacodinâmica. E aí? Como é que nós vamos superar esse tipo de coisa também? Então, tudo isso tem que estar nas nossas equações, na nossa estratégia, né, para que nós possamos desenvolver esses nanomateriais híbridos, né, para aplicações em nanomedicina. Bom, nós medimos as propriedades magnéticas, as nossas nanopartículas são supermagnéticas, né, como vocês podem ver aí, e nós testamos a citotoxicidade, por exemplo, né? Elas se mostraram não citotóxicas, mas isso não significa que quando nós injetamos, por exemplo, IV, ele vai ter baixa toxicidade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, aqui vocês têm esse estudo de citotoxicidade, utilizando células do tipo HeLa, tá? Mas o que nós estamos vendo aqui são nanopartículas de cerca de 7 nanômetros de óxido de ferro modificadas com fosfetanolamina, que gera cargas positivas na superfície, porque ele expõe grupos amina, e aqui nós também introduzimos o ácido fólico. Então vejam, nós temos que compor com diversos tipos de moléculas para justamente gerar as propriedades que nós queremos, tá? Então, aqui vocês podem ver o resultado de uptake. Então, vejam que o uptake é dependente do tipo de moléculas que nós temos na superfície e também da concentração. Ou seja, nós estamos vendo um efeito real aqui, né? E se nós estamos vendo o efeito daquilo que está na superfície, vejam que o efeito corona aqui, né, a camada molecular corona, ele não está influenciando de uma maneira a bloquear completamente o que nós temos na superfície das nanopartículas. Também fizemos um estudo extenso, colocando outros tipos de moléculas na superfície para modificar a carga superficial. Então, aqui vocês podem ver
o uptake, né? O uptake, na realidade, está na forma de barras, e essa curva aqui ele está mostrando o potencial zeta, né? Então, em função da funcionalização de superfície, nós conseguimos ter partículas positivamente carregadas ou negativamente carregadas, né? E geralmente se fala, não, as partículas positivamente carregadas, eles interagem melhor com a membrana celulares e são incorporadas mais facilmente. Mas olha só que resultado interessante. As negativamente carregadas são incorporadas mais facilmente, né? Então, nós temos aí uma situação um pouquinho distinta. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar, vejam aqui os resultados da Dynamic Light Scattering, né, com diferentes tipos de funcionalizações. Tá? Vocês podem ver aqui, né, que o tamanho, né, o diâmetro permanece mais ou menos constante, indicando que nós não temos processo de aglomeração, mesmo nesse meio aqui. Ok? Outra coisa que nós tentamos avaliar também, né? Nós temos aí os diferentes tipos de funcionalização superficial. Então, vejam, com dopamina, que nós colocamos aqui, tem um uptake razoável. Se nós colocarmos glicerol na superfície, né, com dopamina, misturar as duas, ele melhora. Só com glicerol, que dá um zeta negativo, melhora mais ainda. Mas olha só o que acontece quando nós colocamos uma outra molécula chamada Tyron. Ele é negativamente carregado e ele tem grupo sulfonato na superfície aqui, ó. Ele simplesmente acaba com diminui drasticamente a eficiência de uptake. Só Tyron também, ó, praticamente é a mesma coisa, né? Está dentro do experimental. Então, vejam, não é apenas a carga superficial. Onde essa carga se encontra também pode se influenciar. Então, a conformação, a orientação, a disposição dos grupos funcionais passa a ser também importante. Pelo menos essa é a mensagem que nós estamos lendo, né, a partir desse resultado. Ok. Por que, então, concentrar nossos esforços aí nessa área de agente de contraste e ressonância magnética? Você sabe que uma percentagem significativa das análises de diagnóstico por ressonância magnética, ele ocorre utilizando agente de contraste para dar, né, uma melhor resolução local, e para isso o padrão ouro são complexos de gadolínio, tá? Só que esses complexos de gadolínio, eles estão se mostrando um pouquinho prejudiciais, vamos dizer assim, ou ele gera uma preocupação por causa do acúmulo, né, inclusive no cérebro. Então, quando nós temos uma situação aqui, onde nós temos um tumor, né, aqui sem contraste, com contraste, nós vemos perfeitamente porque o contraste é importante. E para isso nós usamos esses quelados de gadolínio, que começaram com ligantes lineares, depois foram para os macrocíclicos, né, os quelados, realmente. Por quê? É que o gadolínio 3, ele é livre, eu digo, realmente na forma de íon, né? Ele é bastante tóxico, né? E pode levar as pessoas a óbito. E justamente para isso, nós temos que colocar moléculas que sejam extremamente estáveis, né? No sentido de gerar esses complexos, né? Para que o organismo interaja com o complexo e não com os íons, né? Mas mesmo assim, observa-se acúmulo, tá? Em órgãos, e nós podemos ter, principalmente para aqueles que têm problemas renais, o acometimento por fibrose nefrogênica sistêmica, que seria algo assim, né? E que não tem cura, né? E aqui vocês podem ver o acúmulo, nessa parte mais branca, né? Onde está acumulado o gadolínio.
mesmo após muitos anos, tá? Então, isso está gerando uma certa preocupação, né? E aí que entra a motivação para que nós consigamos aí uma alternativa, pelo menos, para esse tipo de agente de contraste. E nós começamos esse trabalho mais ou menos em 2010, tá? E nós chegamos num material que tem mais ou menos aí 7 nanômetros de diâmetro. Ele gerava um contraste fantástico, porque ele tem uma relaxividade, gera uma relaxividade bastante elevada, o dobro praticamente daquilo que era comercializado na época, tá? Só que ele é um material que gera contraste em T2. E, geralmente, quando vocês utilizam esses agentes de contraste nos equipamentos que nós temos hoje, o que ele faz? Ele pega algo que começa assim, né? Antes da aplicação dessa soluçãozinha aqui, que é justamente as nanopartículas, né? O que ele gera? Ele gera esse contraste negativo aqui. Né? E negativo fica escuro, né? Então vocês podem ver que depois de algum tempo, né, aquele sinal mais claro começa a voltar, demonstrando então que as nanopartículas estão sendo eliminadas. Nós temos um processo de clearance renal razoável, né, e que mostra uma boa característica. Só tem um probleminha. Quando nós apresentamos esse material para uma empresa e para os médicos, eles falaram, bom, tá ok, beleza, vocês conseguem preparar, etc. Mas esse tipo de contraste negativo, nós não gostamos muito, porque ele gera muitos falsos positivos, né? O que nós queremos são coisas que deem contraste positivo, como esse daqui, ó, né? Então, nós tivemos que voltar para a bancada e desenvolver novos materiais. Agora, partículas muito menores, na faixa de 2 nanômetros, e com isso, nós conseguimos aí gerar algo que dê esse tipo de contraste que vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, as características do material estão aqui, tá? Vejam que são nanopartículas bem menores, potencial zeta negativo, e é possível hoje gerar esses materiais com alta reprodutibilidade. Ele tem uma biocompatibilidade muito boa, como poderia se esperar, mas ele tem uma coisa muito especial, que é contraste em T1 e T2. Diferentemente do que nós tínhamos anteriormente, que é apenas em T2. O gadolínio tem exatamente essa característica. Ele é um agente de contraste T1 e também T2. Tá? Só que, vocês vão ver, ele tem um tempo de circulação mais longo e o nosso custo de produção é bem menor. Tá? Bom, vocês veem aqui a imagem com gadolínio, aqui as imagens com as nanopartículas. Então vejam que em mais ou menos 11 minutos, vocês já podem perceber a filtração, né, do complexo gadolínio aqui nos rins. Tá? E depois vocês já podem ver o acúmulo, depois ele vai para a bexiga. Vejam que no caso das nanopartículas, esse acúmulo, essa filtração no rim, começa mais ou menos em 20 minutos. Né? E o processo ocorre até a excreção também. E se vocês compararem o sinal, né, percebido pela máquina, tá, de ressonância, no coração, isso foi feito por injeção caudal, tá? Então, você injeta um bolos e monitora como esse bolos está se deslocando pelo organismo, né? Então, vejam o sinal do gadolínio e da nanopartícula no coração, no fígado e nos rins. Veja que nos rins é um pouquinho menor, justamente por causa desse delay que vocês têm também, tá?
E aqui vocês podem ver, né, ao acúmulo, né, depois na bexiga, tá? Então, mostrando que nós temos aí um clearance renal. Então, se nós olharmos o tipo de material que foi desenvolvido, nós temos essa situação, onde nós temos um R1 sobre R2, que são as relaxividades em T1 e T2, numa região bastante importante e interessante, que torna, né, esses materiais muito parecidos, vamos dizer assim, em termos de resposta com o gadolínio. Inclusive, para aplicação também é muito parecido. Tá? O Doutarém é um que existia anteriormente, né? Esses são concorrentes, vamos dizer assim, que já estão aí no mercado. Tá? Além disso, qual que é a vantagem desse tipo de material? Nós podemos colocar outros tipos de moléculas também na superfície. Por exemplo, podemos colocar DTPA, que é um agente quelante, podemos colocar trastuzumab, que é um anticorpo. E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos ligar, por exemplo, tecnésio, né? Tecnésio ou galho, por exemplo, aqui, e o trastuzumab é o que vai direcionar essas partículas para os alvos. O que foi utilizado foram câncer de mama, né, que foi xenografado aqui no dorso dos ratos. Vejam que realmente nós temos o acúmulo, vocês podem ver aqui por esses gráficos ali em cima, demonstrando então que é possível sim nós colocarmos moléculas para direcionar essas nanopartículas para os alvos desejados. Então, com isso, né, nós temos aí um agente de contraste molecular. Né? Então, nós podemos fazer diagnóstico molecular se nós realmente viabilizarmos isso de uma maneira sistemática e robusta. E outro tipo de partículas que nós conhecemos são muito utilizados são as micro-nanocápsulas, nanosferas, né, lipossomas e assim por diante. E é possível, então, gerar, né, diferentes tipos de agente de entrega. Né? Vejam, o anterior é ótimo para nós fazermos o diagnóstico, mas ele tem uma área superficial e já colocamos muita coisa na superfície, como ligar mais coisas? É complicado, né? Por outro lado, as nanocápsulas, as nanosferas, eles são justamente os nanomateriais para delivery, né? Então, e que tem propriedades já reconhecidas, né? Como vocês podem ver. Então, que tal se nós fizéssemos isso aqui? Né? Juntássemos as duas coisas, juntássemos as nanopartículas com o sistema de entrega. E exatamente esse é o projeto que nós estamos desenvolvendo agora, né, para gerar esse Smart Nanosystem for Theranostics, e nós estamos fazendo isso dentro do contexto do Cisnano USP e também do projeto Sprint USP, e agora também do PIPAI, né, USP, que é justamente para nós tentarmos avançar e viabilizar essa tecnologia gerando esse tipo de estrutura. Ok? Então, vejam, eu acho que uma das perguntas aqui, né, colocadas pelo professor Cristóvão, vale a pena nós enveredarmos, né, pela nanotecnologia? Não tenho dúvidas não, vale sim. Tá? E outra coisa importante é o seguinte: se tudo fosse conhecido e fosse fácil, pode ter certeza, já teria sido feito. Né? E são esses grandes desafios que eu acho que tem que ser o que nos motiva. Tá? E esse realmente, eu acho que são grandes desafios. Né? Os grandes desafios que nós temos aí que enfrentar para realmente gerarmos produtos nanotecnológicos, né, com aplicação em medicina. Muito obrigado a todos pela atenção.